Há correntes que nem mesmo a morte consegue quebrar, laços que nos prendem às pessoas que mais nos machucaram em vida. Aprendi isso da forma mais dolorosa possível quando meu pai morreu e eu, paradoxalmente, acabei trabalhando entre os mortos. Meu nome é Ramiro, tenho 50 anos e há 25 trabalho como coveiro no cemitério municipal de uma cidade do interior de São Paulo. E durante todo esse tempo, meu pai nunca me deixou em paz. Minha infância foi um inferno. Meu pai era alcoólatra, violento, daqueles homens que transformam a própria casa em um campo de batalha toda vez que chegam bêbados. Ele batia na minha mãe, batia em mim e nos meus irmãos por qualquer coisa, ou muitas vezes sem motivo algum. O som dos passos dele chegando de madrugada era suficiente para que todos nós nos escondêssemos, rezando para que aquela noite não fosse tão ruim quanto as anteriores. Cresci com medo, com raiva e com um ódio que me corroía por dentro. Sonhava com o dia em que seria grande o bastante para proteger todos nós. Mas quando finalmente cheguei a essa idade, aos 17 anos, meu pai morreu de cirrose. O corpo dele simplesmente colapsou depois de anos sendo destruído pelo álcool. Não houve confrontos finais. Não houve a chance de dizer tudo o que eu guardava dentro de mim. Ele simplesmente se foi, deixando para trás todas aquelas emoções mal resolvidas. No funeral não chorei. Meus irmãos também não. Só minha mãe derramou algumas lágrimas, mais por hábito do que por dor verdadeira. O enterro foi rápido e com poucos presentes. Meu pai não tinha amigos de verdade, apenas companheiros de bebida, que nem se deram ao trabalho de aparecer. Nós o enterramos no cemitério municipal, em uma sepultura simples, que foi a única que conseguimos pagar. Os anos passaram, tentei estudar, mas não consegui terminar a escola. Trabalhei em vários empregos diferentes, sempre carregando aquela mesma raiva dentro de mim, sempre com a sensação de que algo faltava. Com o tempo, desesperado por um trabalho estável, aceitei uma vaga como ajudante de coveiro no mesmo cemitério onde meu pai havia sido enterrado. Irônico, eu sei. Trabalhar entre os mortos quando tudo o que eu queria era esquecer um morto em especial. Mas o salário era bom para os padrões da cidade e eu precisava do dinheiro. Minha mãe estava doente e meus irmãos haviam se mudado para a cidade grande em busca de oportunidades melhores. Alguém precisava ficar e cuidar dela. Meu primeiro dia no cemitério foi estranho. O coveiro mais velho, o seu Estevão, me mostrou as ferramentas, explicou os procedimentos e me levou para conhecer as diferentes áreas. Passamos perto da sepultura do meu pai. Reconheci na hora, mesmo sem ter voltado ali desde o enterro. A lápide estava suja e abandonada. Seu Estevão percebeu que eu havia parado e perguntou se eu conhecia o falecido. Disse que era meu pai. Ele apenas assentiu sem fazer mais perguntas e continuamos andando. Naquela primeira noite, enquanto eu fechava o cemitério, vi ele pela primeira vez. Estava ao lado da própria sepultura, em pé, me observando. Era ele. Vestia a mesma roupa com a qual o enterramos, tinha o mesmo rosto que eu lembrava, mas havia algo diferente em seus olhos. Eles estavam vazios, escuros, mas, de alguma forma, ainda carregavam aquele olhar que tanto me aterrorizava quando eu era criança. Fiquei paralisado. Seu Estevão havia me alertado que às vezes a gente vê coisas no cemitério, principalmente à noite, e que a mente pregava peças. Fechei os olhos com força, e quando os abri novamente a figura havia desaparecido. Convenci a mim mesmo de que era imaginação, e estresse por trabalhar no lugar onde meu pai estava enterrado. Mas não foi a última vez. Na semana seguinte vi ele de novo, dessa vez mais perto, ao lado da capela do cemitério. Ele apenas estava ali, me observando. Enquanto eu varria as folhas, ele não se mexia, não falava, apenas me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Medo, raiva e uma estranha sensação de que ele precisava estar ali me invadiram. Com o tempo, as aparições se tornaram mais frequentes.
Passei a vê-lo pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes ele estava perto da própria sepultura. Outras vezes caminhava entre as lápides, me seguindo enquanto eu trabalhava. Nunca se aproximava demais. Sempre mantinha certa distância, como se existisse uma barreira invisível entre nós. Mas a presença dele era constante e impossível de ignorar. Pensei em pedir demissão muitas vezes. Toda vez que o via, toda vez que sentia aquele olhar sobre mim, tinha vontade de sair correndo e nunca mais voltar. Mas algo me impedia. Talvez fosse orgulho. Eu não queria que ele me visse fugir como eu fugia quando era criança. Talvez fosse teimosia, uma necessidade de provar que eu já não tinha medo. Ou talvez, no fundo, fosse algo mais sombrio. Talvez uma necessidade de estar perto dele e de não deixá-lo ir completamente. Seu Estevão se aposentou 3 anos depois e eu assumi o cargo de coveiro principal. Nessa altura, eu já havia me acostumado com as aparições do meu pai, ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. Aprendi a não olhar diretamente para onde eu sabia que ele estava, a me concentrar no trabalho, a ignorar aquela presença que sempre rondava o canto da minha visão. Mas houve noites em que foi impossível ignorá-lo. Noites em que eu cavava uma nova cova e o encontrava em pé, na beira do buraco, olhando para mim. Noites em que eu fechava o cemitério e ouvia os passos dele atrás de mim. Aquele mesmo caminhar duro que anunciava sua chegada quando eu ainda era criança. Noites em que eu jurava ouvir sua voz, não dizendo palavras específicas, mas aquele murmúrio ameaçador que ele costumava usar antes de nos bater. Em uma ocasião, há cerca de 10 anos, eu estava cavando uma sepultura em uma área afastada do cemitério. Era verão, o calor era insuportável e eu estava sozinho. De repente senti uma presença atrás de mim. Virei-me e ele estava ali, mais perto do que nunca havia estado. Eu podia ver os detalhes do rosto em decomposição, a palidez da pele e o brilho antinatural dos olhos. Pela primeira vez em anos ele abriu a boca, como se fosse falar. Esperei, com o coração batendo violentamente, me perguntando o que ele poderia me dizer depois de tanto tempo. Mas nenhum som saiu. Ele apenas abriu, fechou a boca e então desapareceu, como sempre fazia. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordado pensando no que ele teria querido dizer. Seria um pedido de desculpas? Até hoje eu não sei. Minha mãe morreu há 8 anos. Nós a enterramos no mesmo cemitério, mas fiz questão de que sua sepultura ficasse o mais longe possível da do meu pai. Eu não queria que ele a perturbasse na morte como a perturbou em vida. Ironicamente, depois da morte dela, as aparições do meu pai aumentaram. Era como se ele estivesse com raiva de algo. Mais agitado, mais presente. Agora eu o vejo quase todos os dias. Ele se tornou parte da minha rotina, tanto quanto abrir os portões do cemitério pela manhã ou fechá-los à noite. Eu chego, começo o meu trabalho e em algum momento ele aparece. Às vezes está sentado sobre uma lápide, outras vezes caminha entre as sepulturas. Ocasionalmente fica em pé ao lado da própria cova, como se estivesse vigiando para que ninguém a profane. Já tentei falar com ele algumas vezes. Fiquei em frente à sepultura e disse tudo o que nunca consegui dizer em vida. Gritei minha raiva, minha dor e meu ódio. Perguntei por que ele nos fez passar por tudo aquilo. Por que transformou nossa infância em um inferno? Por que não conseguiu simplesmente ser um pai normal? Ele nunca responde. Apenas me olha com aqueles olhos vazios e depois desaparece. Outros coveiros trabalharam comigo ao longo dos anos. Nenhum deles jamais mencionou ver algo estranho. Ou eu sou o único que consegue vê-lo, ou eles são sensatos o bastante para não falar dessas coisas. Nesse trabalho, a gente aprende que existem assuntos que é melhor não discutir. As pessoas da cidade me conhecem como o coveiro mudo.
Aquele que trabalha há décadas entre os mortos sem nunca falar. Eles não sabem que cada dia é uma batalha. Que cada turno é um confronto silencioso com o fantasma do meu pai. Perguntam por que nunca me casei, por que vivo sozinho naquela casa pequena na beira da cidade. Não posso dizer que é porque carrego um fantasma comigo e que ele não me deixa em paz. Como eu poderia trazer alguém para a minha vida se nem sequer consigo me livrar do meu passado? Tenho 50 anos agora e meu corpo já não é o mesmo. Cavar sepultura se tornou mais difícil. Minhas mãos estão cheias de dores e calombos que nem sei se são calos. Mesmo assim, continuo aqui. Dia após dia, enfrentando essa alma penada que se recusa a descansar em paz. Alguns me dizem que eu deveria me aposentar, procurar um trabalho mais fácil e aproveitar os últimos anos da vida. Mas como eu poderia ir embora? Como eu poderia deixá-lo aqui sem vigilância? Sem que alguém o veja? Sem que alguém se lembre do que ele foi? Porque é isso que realmente me prende. Não é o trabalho. Não é o dinheiro. Não é a falta de opções. É a necessidade de manter meu pai onde ele deve estar. Morto e enterrado, mesmo que o espírito dele se recuse a aceitar isso. Hoje de manhã, como todas as manhãs, cheguei ao cemitério às 6 horas. Abri os portões, peguei minhas ferramentas e comecei a ronda de limpeza. E ele estava lá, como sempre, em pé ao lado da própria sepultura. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Balancei a cabeça e ele não respondeu. Nunca responde. E assim continuará sendo até o dia em que eu mesmo termine debaixo da terra, em alguma sepultura deste cemitério que tem sido minha prisão e meu propósito por 25 anos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Miguel e quero compartilhar uma história que não é minha, mas do meu avô, Júlio. Pedi permissão a ele para narrar este relato e ele gostou da ideia. Veja bem, meu avô Júlio, como é conhecido por seus funcionários e amigos, é dono de uma taqueria em uma grande cidade do México. Ele serve guisados, caldos e, claro, muitos tacos. Hoje a taqueria vai muito bem. Ela tem uma clientela fixa, enche nos horários de pico, sempre aparece gente nova e, no geral, vende bastante. Mas nem sempre foi assim. Meu avô abriu o primeiro ponto no início dos anos 70, com uma mesa de madeira, um toldo remendado e um trompo pequeno. Colocou tudo numa esquina, perto de um ponto de ônibus, e ali começou a vender seus primeiros tacos de carne bem temperada e molho de pimenta de árvore que ardia de verdade. Ele fez tudo como aprendeu com meus bisavós e como sua fé mandava, com honestidade, constância e sem trapaça. Mas por mais que se esforçasse, os clientes não vinham. Passavam, sentiam o cheiro, olhavam e seguiam adiante. Alguns dias ele vendia mais ou menos bem, mas em outros não vendia sequer uma porção. Minha avó conta que durante meses, muitas vezes jantaram tacos frios, porque ninguém os comprou. Na noite em que aconteceu o que vou contar, chovia muito. Meu avô ainda descreve aquela noite de um jeito tão vívido que eu sinto como se estivesse lá. Gotas grossas caíam desde as 6 da tarde. Havia pouca gente na rua, eram 8 horas e o trompo estava quase intacto. A única venda tinha sido para um caminhoneiro que parou e pediu 6 tacos. Meu avô já pensava em desligar tudo e guardar envergonhado quando uma mulher chegou. Meu avô sempre foi um homem muito educado, por isso me surpreende o quão sincero ele é ao descrevê-la. Literalmente diz que foi a mulher mais feia que viu na vida. E ele não diz isso com crueldade, mas com uma espécie de medo misturado com surpresa. Ela estava toda vestida de preto, com um vestido que parecia de outra época e um xale escuro colado ao corpo. O cabelo longo e muito liso grudava no rosto suado.
Não parecia jogada, não cheirava a álcool e não parecia perdida. Ela caminhou direto até o ponto, pediu uma porção de tacos e se sentou na mesa do canto, a que ficava sob a chapa de metal. Meu avô a atendeu como a qualquer cliente. Ele cortou a carne, esquentou as tortilhas, colocou cebola e coentro. Ela comeu sem pressa, com uma calma estranha para uma noite fria e chuvosa. Normalmente as pessoas ficam apressadas para chegar em casa, mas ela permaneceu ali por um bom tempo. Não olhava ao redor e um detalhe chamou a atenção do meu avô. Ela não tremia de frio, mesmo estando encharcada e com o vento forte. Tudo isso deu àquela mulher uma aura bastante sinistra aos olhos do meu avô. Ela terminou, deixou o prato perfeitamente limpo e, em vez de pagar e ir embora, falou com ele. Seus tacos são excelentes, mas precisa de um empurrão. Meu avô, que é um homem do campo e muito religioso, entendeu na hora. Ele vai à missa aos domingos, se confessa às quintas-feiras e já ouviu muitas vezes falar sobre tentações e coisas do tipo. Assim que escutou a palavra ajuda naquele tom, um alerta se acendeu dentro dele. Ainda assim não quis ser grosseiro. Que tipo de ajuda? Perguntou. A mulher sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Foi um momento tenso, e meu avô descreve como se o próprio diabo tivesse sorrido para ele. Não acho que ele esteja exagerando, pois é um homem valente, então só posso imaginar como foi aquela expressão no rosto da mulher. Antes de responder, ela disse: a ajuda que eu posso te dar é um acordo entre nós. Um pacto. Se você aceitar, seu ponto nunca mais vai ficar vazio. Mas não é barato. Meu avô sentiu que naquele momento a chuva passou a soar diferente sobre a chapa de metal, como se tudo tivesse ficado em silêncio para ouvir a resposta dele. Ele me contou que pensou nos meus tios pequenos dormindo, no aluguel atrasado, nas noites como aquela em que voltava para casa com o trompo inteiro. E então entendeu de verdade o que era a tentação de dizer sim. Mas algo em seu coração lhe disse: cuidado com o que você responde. Agradeço, mas acho melhor continuar tentando sair dessa por conta própria. Ao contrário do que ele esperava, a mulher não se ofendeu, não fez careta, apenas inclinou levemente a cabeça, como quem toma nota, e com uma voz muito tranquila respondeu: como preferir. Ela se levantou, deixou o dinheiro exato para pagar os tacos e saiu sob a chuva, caminhando pela rua até desaparecer. Meu avô fechou cedo naquela noite e chegou em casa com a roupa cheirando a fumaça. Não jantou, sentou-se na cama e rezou um rosário inteiro sem olhar para o relógio. Os dias seguintes foram ainda piores. Chovia sem parar, as pessoas não saíam e os caminhoneiros não paravam para comer. Um desastre. Além disso, algo estranho começou a acontecer. À distância, em meio à chuva, ele via silhuetas esquisitas. Não quis dar a isso uma conotação paranormal, mas anos depois me confessou que sentia um frio estranho no peito quando, sem explicação, aquelas sombras simplesmente desapareciam no ar. Depois de uma semana, meu avô começou a pensar que talvez tivesse sido tolo. A frase "não é barato" não saía da sua cabeça. Ele me confessou que se recriminou muitas vezes por não ter aceitado o acordo. E como ele mesmo disse: o que não é barato quando seus filhos andam com os sapatos gastos. Ele realmente pensou que se aquela mulher voltasse a passar pelo ponto, aceitaria o que ela pedisse. Tamanha era a sua desesperação. Mas por sorte apareceu uma prima dele que morava em outra cidade e ela colocou ordem na situação. Chamava-se Irene e meu avô a descreve como uma mulher prática, firme, daquelas que acreditam, mas não se assustam. Ela viu o ponto, viu o trompo, provou um taco e disse exatamente o que meu avô precisava ouvir. O problema não é a comida, é outra coisa. Temos que benzer o negócio. No dia seguinte foram até a paróquia. Meu avô falou com o padre, contou sobre a má fase e sobre a mulher de preto.
O pároco o ouviu com calma e, depois de um tempo, foi buscar água benta e uma cruz. Naquela mesma tarde, sem muito protocolo, o padre ficou ao lado do trompo e rezou. Abençoou a chapa, o caixa, as mãos do meu avô e as da minha avó. Penduraram um crucifixo atrás do ponto e colocaram uma estampa de São Miguel Arcanjo no caixa. Não aconteceu nenhum milagre espetacular. Não foi como se no dia seguinte surgisse uma fila enorme. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Entrou um senhor que nunca tinha aparecido antes. Ele pediu 3 tacos, repetiu mais 2 e foi embora. Depois entrou um casal. Em seguida, um taxista, que recomendou o lugar a outros 2. Depois, alguns trabalhadores da fábrica de vidro da avenida. Semana após semana, o ponto deixou de ficar vazio. Não foi algo explosivo, como meu avô imagina que teria sido se tivesse aceitado o acordo daquela mulher. Foi mais lento, mas muito mais agradável. Meu avô seguiu fiel à sua maneira de trabalhar, com bom produto, tratamento correto, contas claras e a cruz bem pendurada no seu ponto de tacos. Com o tempo, conseguiram alugar um pequeno local. Passaram do toldo para uma porta de metal que subia e descia. Fizeram mais guisados, contrataram pessoas para ajudar e a taqueria do meu avô se tornou um lugar habitual para quem morava por ali. Anos depois, minha mãe nasceu e a vida seguiu bem. A mulher de preto nunca mais passou em frente à taqueria do meu avô. Mas de vez em quando alguém dizia ver uma pessoa parada na esquina em frente, sob a chuva. Quando meu avô ficava sabendo, fazia o sinal da cruz sobre o peito e continuava cortando a carne. Hoje meu avô caminha devagar, mas ainda confere o tempero da sua taqueria. O local já não precisa de anúncio, pois as pessoas chegam sozinhas ou indicadas por alguém. Há dias difíceis, claro, mas nunca como aqueles em que o trompo ainda estava inteiro às 8 da noite. Ele não se gaba de ter vencido ninguém, apenas afirma, sem levantar a voz, que o que o sustentou foi a constância, a comunidade e a bênção que pediu quando sentiu que alguém estava fechando seus caminhos. Como ele me disse, a ajuda verdadeira chegou através de uma prima teimosa e de um pároco que não fazia vista grossa, como muitos hoje em dia. Aquela mulher, ao contrário, teria nos murchado a todos. Por isso meu avô não se arrepende. Ele repete que se tivesse aceitado, talvez houvesse gente fazendo fila até a esquina. Mas ele já não seria o mesmo, e essa taqueria não seria nossa. Preferiu demorar mais e poder dormir em paz, sabendo que não deve nada a ninguém. E eu agradeço por ele ter feito essa escolha. Escuto você há aproximadamente 1 ano e hoje, finalmente criei coragem para contar a minha história. Sou sua fã e escrevo isso aqui do Peru. Meu nome é Lia e moro em uma cidade chamada Jauca, no centro do país. Desde que nasci, durante 15 anos, minha família e eu moramos em uma casa alugada. Ela nunca foi nossa, mas foi o meu lar durante toda a infância. E é uma casa que jamais consegui esquecer. Era uma residência de 2 andares. No primeiro morávamos meus pais, minhas irmãs e eu. No segundo andar vivia a dona da casa, embora quase nunca estivesse lá, pois residia em outra cidade. A casa era grande, feita de cimento e tijolos. Isso sempre chamava a atenção, porque em toda a quadra as outras casas eram de barro. Eu tinha cerca de 4 anos quando as coisas começaram a acontecer. Certa noite eu estava no meu quarto com uma das minhas irmãs. Tínhamos uma cama e uma estante onde guardávamos pelúcias e bonecas. Atrás dessa estante havia uma porta que dava para um corredor e para a escada que levava ao segundo andar. Minha irmã e eu estávamos brincando na cama quando vi um homem sair por aquela porta, surgindo de trás dos meus brinquedos. Ele era baixo, um pouco gordinho, não corria, não fazia barulho e simplesmente apareceu.
Olhei para ele e disse à minha irmã: "Olha, tem um senhor ali." Ela se virou, viu o homem, não disse nada, me pegou no colo imediatamente e saímos correndo para a sala. De lá vimos aquele mesmo homem atravessar de uma porta para outra, mas dessa vez em uma velocidade que não era normal. Com o passar dos anos, minha irmã e eu conversamos muitas vezes sobre isso. Sempre coincidimos na descrição. Não foi imaginação. Nós duas vimos a mesma coisa. Com o tempo, entendemos que aquela não seria a única experiência. Minha irmã mais velha começou a viver algo muito mais intenso. À noite, ela sentia como se alguém se sentasse em sua cama. Depois, esse peso descia até o peito, como se estivesse tirando o ar dela. Ela não conseguia se mexer nem gritar, até que finalmente conseguia abrir os olhos. Na frente dela havia um homem vestido com camisa e chapéu. Quando finalmente gritava, meus pais entravam correndo no quarto, mas nunca encontravam nada. E claro que isso não aconteceu apenas uma vez, e sim por muitas noites seguidas. Chegou a ser tão traumático que ela não queria dormir sozinha. Pedia que eu ficasse com ela, porque tinha muito medo. Minha mãe, desesperada, começou a rezar e a jogar água benta por toda a casa. E como acontece muitas vezes, por um tempo as coisas se acalmaram. Mas algo ficou claro com os anos. Aquela casa não reagia da mesma forma com todos. Comigo, nunca fizeram mal. Houve muitas ocasiões em que fiquei sozinha por horas, esperando meus pais voltarem do trabalho e minhas irmãs da universidade. Nunca me assustaram, mas eu os via. Não era apenas um, às vezes eu via uma moça, outras vezes um senhor, outras um jovem. Meus pais me disseram que se eu os visse, não desse atenção, e que simplesmente saísse do quarto. E foi isso que fiz durante anos. Às vezes eu os escutava chorar, outras vezes sentia a presença deles. Mas comigo nunca foram ruins. Com as visitas, porém, era diferente. Todo familiar que passava a noite lá acabava vivendo alguma coisa estranha. Não conseguiam descansar, sentiam que alguém os tocava, escutavam barulhos, e em alguns casos objetos eram jogados neles. Pelúcias, bonecas e até alguma sujeira que estivesse pelo chão. Ninguém queria ficar muito tempo naquela casa. Um dia uma tia veio com a filha e o namorado dela. Eles dormiram na cama da minha irmã. Naquela noite o rapaz não conseguiu dormir. No dia seguinte contou que sentiu uma mão roçar o braço dele de madrugada no escuro, em um lugar onde ele sabia que não havia ninguém. Dizia que era uma mão fina, como a de uma mulher. E nós não tínhamos contado nada a ele, claro. E como era de se esperar, ele nunca mais voltou. Eu me acostumei. Aquela casa foi o meu lar durante 15 anos. Cresci ali e, embora soe estranho, digo com sinceridade que comigo eles não foram maus. Quando finalmente nos mudamos para nossa casa própria, juro que doeu ir embora. Posso confessar algo? Voltei algumas vezes sozinha àquela casa. Ainda tenho até a chave. A dona quase nunca está lá e toda vez que entro, aquele ambiente continua o mesmo. O frio e a sensação de que alguém está te observando está lá, como se o tempo não tivesse passado. Isso aconteceu cerca de 8 ou 9 meses depois de eu me mudar para minha primeira casa. Eu tinha 24 anos na época, recém-formado na faculdade e com um emprego razoavelmente bom. Tudo o que você precisa saber sobre a casa é que ela tinha um porão muito espaçoso, que eu usava basicamente como depósito. Os antigos donos tinham dividido o espaço em vários cômodos usando compensado. Havia a área principal logo ao final da escada, depois uma parte da lavanderia, em seguida algo que eu acho que deveria ser uma oficina, e por fim, um cômodo estranho nos fundos, usado só para guardar coisas.
O porão tinha uma espécie de formato de labirinto. Não dava para enxergar tudo de um único ponto, e lembro de ter achado isso meio legal quando visitei a casa pela primeira vez. Enfim, era uma noite de semana. Eu precisava descer para lavar roupa, que era praticamente a única ocasião em que eu ia ao porão. As luzes de lá já estavam acesas, o que achei estranho, mas não pensei muito sobre isso. Eu tinha estado lá alguns dias antes, então imaginei que simplesmente tivesse esquecido de apagá-las. Mesmo com as luzes acesas, o ambiente era bem escuro. Eu não tinha trocado aquelas lâmpadas incandescentes amareladas que já estavam lá quando me mudei. Comecei a descer a escada e as coisas se agravaram de forma tão repentina que eu não tive tempo de reagir. Cheguei ao fim da escada e comecei a caminhar em direção à lavanderia quando percebi um movimento pelo canto da visão. Virei a cabeça por instinto e meus olhos se encontraram com os de um homem agachado atrás de uma das mesas dobráveis que eu tinha colocado perto do canto mais afastado. Foi tão perturbador que quase deixei o balde de roupas cair. Meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar o que eu estava vendo. Havia literalmente um estranho escondido no meu porão. Eu não conseguia me mover. Tudo o que eu conseguia fazer era encarar aquele imbecil que agora me encarava de volta, e não era com um olhar amigável. Ele parecia alguém que tinha acabado de sair de um esgoto. Então se levantou e saiu correndo. Não na minha direção, mas para dentro do porão, em direção aos cômodos divididos nos fundos. Aquilo quebrou o transe causado pelo medo, e eu comecei a andar para trás em direção à escada. Mas devo ter perdido tempo demais, porque antes que eu conseguisse alcançá-la, todas as luzes do porão se apagaram. Até aquele momento eu nunca tinha estado lá embaixo com as luzes apagadas. Eu não imaginava o quão escuro ficaria. Era uma escuridão total, daquelas que você não enxerga nem um palmo à sua frente. Eu presumi de forma ingênua que conhecia a minha própria casa, então continuei tentando me mover em direção à escada. Mas devo ter calculado mal alguma coisa, porque tropecei e caí no chão. Quando consegui me levantar, estava completamente desorientado. O caos e o medo da situação estavam dominando minha mente, e eu não conseguia pensar com clareza. Meu celular estava em cima do balcão, no andar de cima. Não havia como simplesmente pegá-lo e ligar a lanterna. Comecei a gritar como um louco, achando que isso poderia assustar quem tivesse invadido minha casa. Mas na verdade isso deve ter dado ainda mais energia a ele, porque comecei a ouvir gritos vindos do outro lado do porão. Foi aterrorizante. Eu gritava na escuridão, tentando parecer insano, e alguém fazia exatamente a mesma coisa do outro lado. Só que os gritos dele eram muito mais intimidadores que os meus. Ele soava de verdade como um doente assassino de filme. Parei de gritar e ele parou também. Passei a me orientar pelo porão apenas pelo tato. Não havia outra escolha. Então comecei a ouvir movimento atrás de mim. Ele devia estar fazendo o mesmo. Os sons ficavam cada vez mais próximos e, em meio a todo aquele horror, não consegui evitar a sensação de que ele conhecia meu próprio porão melhor do que eu. Eu sabia que estava me aproximando da escada, mas aquele porão era enorme. Comecei a ouvir uma respiração vinda de algum lugar atrás de mim, e tive a certeza de que ele ia me alcançar. Depois do que pareceu uma eternidade, senti a base de metal da escada. Agarrei o corrimão e comecei a subir correndo. Mas antes mesmo de alcançar o segundo degrau, algo agarrou meu tornozelo e eu perdi o equilíbrio. Bati no corrimão e rolei escada abaixo, caindo de volta no chão do porão. Eu ainda não conseguia ver aquele cara, mas ele estava me arrastando para longe da escada com uma força que parecia desumana. Chutei e me debati com todas as forças, e milagrosamente acertei alguma coisa. O golpe foi forte o suficiente para que ele perdesse a pegada, e eu me contorci até conseguir escapar. Comecei a correr novamente em direção à escada no escuro,
enquanto ele voltava a gritar. Mas ainda bem que consegui alcançá-la antes que ele me pegasse. Cheguei ao topo no escuro, atravessei a porta e a bati com força. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Aquela porta não tinha tranca. Tudo o que eu podia fazer era pressionar meu corpo contra ela e torcer para ser forte o bastante para impedi-lo de entrar. Como eu suspeitava, ouvi passos subindo a escada do porão poucos segundos depois, seguidos de um impacto violento contra a porta. Por um segundo a porta chegou a se abrir, e eu usei toda a força que tinha para empurrá-la de volta. O primeiro impacto deve tê-lo encorajado, porque ele começou a se jogar repetidamente contra a porta. Arranquei as meias e pressionei os pés no chão, empurrando a porta com tudo, sabendo que minha vida dependia daquilo. Não faço ideia de quanto tempo levou, mas em algum momento ele desistiu. Ouvi os passos descendo novamente a escada do porão e aproveitei a chance imediatamente para pegar meu celular. Corri até o balcão, peguei o telefone e voltei para a porta do porão. Com as costas pressionadas contra ela, liguei para a polícia. Quando eles finalmente chegaram, o homem já tinha desaparecido. Eu meio que esperava por isso. Uma das janelas do porão tinha sido forçada pelo lado de fora, e não era preciso ser um gênio para entender o que tinha acontecido. Nada foi roubado ou levado. Então um dos policiais sugeriu que o intruso provavelmente estava usando meu porão como lugar para se esconder ou morar. Isso nem tinha passado pela minha cabeça, mas de alguma forma era uma ideia ainda pior do que ele simplesmente querer roubar a casa. Outro motivo para a polícia chegar a essa conclusão foi o fato de que o intruso sabia exatamente onde ficava o interruptor da luz, que não estava em um lugar óbvio. Fazia sentido. Acabei me mudando cerca de 4 meses depois do ocorrido. Relembrar tudo isso agora só confirmou uma coisa para mim. Aquele cara estava totalmente preparado para me matar naquela noite, e se as coisas tivessem acontecido de forma um pouco diferente, talvez ele tivesse conseguido. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Hoje estou na casa dos 30, então estamos falando de quase 20 anos atrás. Meus pais precisaram viajar para outro estado por causa de um casamento e não queriam me deixar sozinho, apesar de eu já ter idade suficiente para ficar em casa sem supervisão. O plano original era que minha irmã mais velha ficasse comigo durante o fim de semana. Ela já estava na faculdade naquela época, mas morava a 1 hora de distância. Assim que meus pais foram embora, porém, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma festa para ir e que não viria mais. Eu realmente não me importei. Nem cheguei a contar isso para os meus pais, em parte porque não queria deixá-los preocupados e em parte porque não queria que arrumassem outra pessoa para me vigiar. Além disso, a casa não ficava em uma área perigosa. Era uma típica casa de 2 andares em um bairro tranquilo. A maioria dos moradores eram famílias, então eu sabia que ficaria bem. A noite foi completamente normal. Joguei no videogame por umas 6 horas seguidas, algo que eu normalmente nunca teria permissão para fazer. Foi só pouco depois da meia-noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu ainda estava largado no sofá quando ouvi um som fraco de batidas. O barulho vinha de algum lugar do quintal, e eu imediatamente presumi que fosse algo batendo no revestimento da casa. Sinceramente, era exatamente isso que parecia, então não fiquei muito preocupado. Alguns minutos depois, porém, ouvi de novo. O som era quase idêntico, o que me deu a impressão de que fosse um galho de árvore batendo sempre no mesmo ponto da casa. Mas então as batidas começaram a se deslocar, como se o que quer que estivesse fazendo o barulho estivesse se movendo ao longo da lateral da casa. Foi aí que eu soube que algo estava errado. O som era intencional demais para não estar sendo feito por algo consciente,
Mutei a TV e congelei. Não queria me mover. Fiquei apenas sentado, escutando como qualquer pessoa faria. Depois disso, só havia silêncio. Após talvez 1 minuto, convenci a mim mesmo de que tinha sido apenas algum animal se arrastando por ali e liguei a TV novamente. 20 minutos depois, surgiu um novo barulho que me deixou muito mais preocupado. Era outra batida, mas dessa vez parecia vir do porão. A sala de estar ficava diretamente acima do porão, então só podia estar vindo de lá. O porão não era acabado e tinha uma pequena cozinha improvisada em um canto, então não era absurdo imaginar algum bicho revirando as coisas ali. Mutei a TV de novo, dessa vez me levantando do sofá. Eu estava morrendo de medo, mas precisava verificar. Pelo menos precisava me tranquilizar e ter certeza de que não havia nada errado. O porão tinha várias janelas que davam direto para o lado de fora, então muito provavelmente o rato ou o gato de rua que tinha feito o primeiro barulho agora estava batendo em uma dessas janelas por algum motivo. Tentei me convencer de que não estava entrando em pânico e fui até a porta do porão. Abri a porta e fiquei no topo da escada, olhando para a escuridão lá embaixo. O som das batidas estava mais alto agora, acontecendo a cada poucos segundos. Não sei por que fiz isso, mas chamei um olá para o vazio. As batidas pararam imediatamente. Foi nesse momento que comecei a me sentir realmente inquieto, porque se fosse apenas um animal, provavelmente não teria reagido à minha voz daquela forma. Se eu conseguisse acender a luz, teria uma visão muito mais clara de tudo, mas o interruptor ficava no pé da escada e não havia a menor chance de eu descer lá. Então, em vez disso, empurrei a porta até deixá-la apenas entreaberta e enfiei a mão por ali. Apontei meu celular para onde eu sabia que ficava a janela, fechei os olhos e gravei um vídeo por alguns segundos com o flash ligado. Em seguida, fechei a porta imediatamente e a tranquei. Respirei fundo e abri o vídeo. A imagem estava bem granulada, mas bastou 1 segundo para eu perceber que havia uma figura parada embaixo de uma das janelas do lado de dentro da casa. Não consegui me controlar e acabei gritando. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e liguei imediatamente para o meu pai, que chamou a polícia por mim. Eu ainda estava no telefone com meus pais quando comecei a ouvir pancadas repetidas na porta do porão. Aquele homem estava tentando entrar na parte acabada da casa. Depois da 5ª ou 6ª batida, houve silêncio novamente. Pouco depois, a polícia chegou. Eles revistaram o porão, mas o sujeito tinha fugido pela janela. Os policiais ainda foram gentis o suficiente para procurar no quintal, mas ele já tinha ido embora havia muito tempo. Várias coisas tinham sido roubadas do porão. Como eu disse antes, ele não era acabado, mas isso não significava que meus pais o deixassem vazio. Não lembro exatamente tudo o que foi levado, mas a coisa mais assustadora de longe foi esta. Quando a polícia inspecionou a pequena cozinha, percebeu que a maior faca do suporte tinha desaparecido. Foi bem terrível pensar nisso. Se não fosse pelo vídeo no meu celular, acho que a polícia não teria levado a situação tão a sério quanto levou. Mas como era de se esperar, nada nunca foi resolvido, e isso já faz quase 20 anos. Não faço ideia do que aconteceu com aquele celular antigo. Provavelmente está enterrado em alguma caixa de tranqueiras na casa dos meus pais, se é que ainda existe. Se um dia eu o encontrar e ele ainda ligar, eu envio as imagens.